Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o programa Espírita Amor e Caridade. Nessa terceira temporada, estudando as parábolas de Jesus, que foram muitas, registradas nessa obra que estamos pautando o nosso estudo, Parábolas e Ensino de Jesus, de Cair Bachutel. São 33 parábolas. Então vamos dar continuidade estudando hoje, em nosso programa, mais uma parábola de Jesus, que com certeza todas elas contêm profundos ensinamentos morais para o espírito imortal que somos todos. E para nos ajudar ao entendimento desse estudo de hoje, mais uma vez, convidadas permanentes do nosso programa, nossa querida Marilza, nossa querida Maria Antônia. Já sabem, né, vocês de casa, são professoras, pedagogas, filósofas e estudiosas da nossa doutrina espírita, naturalmente do Evangelho de Jesus. Para aqueles que não sabem, a doutrina espírita nada mais é do que o Evangelho de Jesus explicado à luz da imortalidade da alma, à luz da reencarnação. Aquilo que o próprio Cristo deixou bem claro nas passagens, nos seus ensinamentos, igualmente em suas parábolas. Então, pedimos mais uma vez licença a todos aqueles companheiros que nos acompanham em nosso programa, para darmos assim, então, início. E, para isto, nós sempre lemos uma página desta obra, Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino, para a nossa reflexão inicial. É uma página sempre consoladora e reflexiva. Bom, a página de hoje é de número 106, a mensagem. Você está sofrendo? Ele dá uma receitinha para quem está sofrendo. Quem não sofre? Não é? Supere sua dor com heroísmo, porque só os vencedores conseguirão o prêmio que se encontra à espera deles. Não se apresse, mas também não desanime. Supere sua dor com heroísmo, busque alegria e viva com a sensação otimista daquele que sabe lutar sem desfalecimento. E verifique que sua vida se transformará num hino de ação de graças ao Pai todo bondade. Então, a última frase é o Pai todo bondade. E nós sabemos que Ele é. E assim nos criou, para conquistarmos esses valores da bondade, da generosidade, da caridade. E mais uma vez aqui, então, convido a todos os companheiros, companheiras que nos assistem, para juntos elevar nossos pensamentos agora em prece ao Mestre Jesus, o Cristo divino, aquele que nos trouxe o Evangelho libertador para todos nós. Assim, se buscamos a salvação, basta debruçarmos sobre o estudo e orientação deixada por eles nas páginas luminosas
do seu Evangelho. Desde que temos a coragem, a força de vontade de colocar esses ensinamentos em nossa vivência diária. E mais um motivo pelo qual aqui nos encontramos para o estudo dessas parábolas enriquecedoras, fortalecedoras para o nosso espírito. Contando, como sempre, com a presença amiga desses amigos espirituais que aqui se faz presente, nos inspirando, nos intuindo ao entendimento à luz do Evangelho. E Jesus, nosso meigo, amigo, irmão, companheiro, de todas as horas, para que as bênçãos dele recaiam sobre todos nós, sobre todos aqueles que nos assistem, enfim, sobre toda a humanidade, encarnada e desencarnada. E assim agradecemos a Ele e a Deus nosso Pai, Criador, e pedimos permissão para dar por iniciado o nosso estudo do programa de hoje. Que assim seja, graças a Deus. E assim, queridos amigos, irmãos, temos hoje mais uma parábola. Então, vamos ver aqui qual é a parábola de hoje. A parábola, ela traz o nome Parábola dos Lavradores Maus. Tem outros títulos, né? Ou dos rendeiros infiéis. Ainda tem outros títulos que eu tive pesquisando. Mas para nós não confundir, vamos lá. Parábola dos Lavradores Maus. Eu acredito que às vezes as pessoas têm até dificuldade de fazer, né, um link. Então é por isso que nós lemos a parábola para relembrar, né? Aqueles que já leram, mas não se lembram, e aqueles que nunca ouviram falar, que tem esses também, né? Então vamos lá. Parábola dos Lavradores Maus. Então é Jesus narrando essa história. Havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou ali um lagar, edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e partiu para outro país. Ao aproximar-se o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. Estes, agarrando os servos, feriram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos do mesmo modo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo-o, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e mataram-no. Quando, pois, depois dessa narrativa, Jesus volta por aqueles que estavam ali ouvindo-o e pergunta: quando, pois, vier o Senhor da vinha, o que fará àqueles lavradores? Fazendo as pessoas refletirem. E fazendo e refletindo. Então, responderam-lhe a Jesus: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros, que lhe darão os frutos no tempo próprio. Tem muito ensinamento aqui, né? Depois vamos ler aqui para o pessoal de casa entender, pontuar aqui os personagens, né? Para que eles possam entender depois os comentários aí
de vocês. Mas olha, aqueles que quiserem pesquisar no Evangelho, essa parábola encontra-se lá no capítulo 21, versículos de 33 a 42. No Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos de 1 a 9. E encontra-se também, olha só, no Evangelho de Lucas, quer dizer, nos 3 evangelistas registraram esta parábola. Então, importantíssima. No Evangelho de Lucas, está lá no capítulo 20, versículos de 9 a 16. Bom, então, como eu disse, nós vamos aqui pontuar o significado, qual o objetivo da parábola, não é? Para entendermos assim os comentários. Parábola dos lavadores maus. Conforme nós já falamos, ela tem outros nomes. A fazenda, quer dizer, o que significa? A seara do Cristo. É a humanidade. Quando se fala em fazenda, em terra, não é? Enfim, nós temos que considerar que é toda a humanidade. Então, a fazenda, a seara, é a humanidade. E o dono dessa seara, da humanidade? Quem é? O Senhor Deus, nosso Pai, Criador. A vinha, olha, onde se dá o plantio, o cultivo da uva, significa o quê? O laboratório da vida terrestre, que é aqui. O coração dos homens. Não é isso? Precisa ser trabalhado. Justamente. O que significa que é a lei de justiça e amor que ele estabeleceu aqui, na terra. Os lavradores a quem alugou sua propriedade são aqueles que devem usufruir desta fazenda terrestre para aprender a praticar a lei de Deus. Principalmente aqueles que ministram esses ensinamentos. Podemos citar maior, né? Os expositores espíritas, os pastores, os sacerdotes, todos aqueles que tomam dessa preciosidade para semear na vinha, têm uma grande responsabilidade. Deus, concedida por Deus. Concedida por Deus. Olha, está dizendo aqui. Né? Então, que são os ministros das várias religiões, os líderes das várias religiões. Os frutos, aí vem, são as ações evolutivas praticadas. Os servos enviados aos lavrados são os missionários e profetas que a providência divina tem enviado aos homens, que os mataram. Muitos foram assassinados. Basta a gente rever a história. Sócrates, tomou a cicuta. Desde Sócrates para cá, nós vamos enumerar aqui vários profetas dentro do Velho Testamento foram assassinados. Quer dizer, quantos missionários Deus vem enviando? Isso é o próprio filho que nós veremos aqui da parábola. Por fim, Deus mandou o quê? O próprio filho, que é Jesus. Herdeiro que o Senhor envia, que é Jesus, que também foi morto. Quer dizer, isso, de uma maneira, dá um esclarecimento, não é? Básico. Do que iria acontecer. Jesus já tinha o conhecimento do futuro. Então... Sabia o que ia acontecer. Sabia. Aqui ele ressalta, então, o seguinte, a responsabilidade daqueles que sobem à tribuna para passar a mensagem cristã. Aliás, de todos nós. Mas principalmente os líderes. Todos porque nós. Eles têm uma influência muito grande na massa. Falamos ao público. Tanto assim o cuidado que devemos ter, que vem agora à mente, aquele pastor, foi no ano de 1960, Tim Jones, né? Não é isso, Antônio? Você vê, olha o que aconteceu. Um líder religioso, ele tinha lá sua religião, sua seita, levou milhares de pessoas, né? Muitas, ao suicídio, a tomarem lá um veneno. Quer dizer, olha a interpretação totalmente equivocada
dos enviados aí, do Evangelho de Jesus. Lê o Evangelho, mas não compreende o sentido. Isso. Então nós temos que colocar o sentido daquilo que Jesus realmente quis nos ensinar. Aqui é um alerta. Sim. Concordo com você. Para todos nós, os servos do Senhor. Joia ali. Mas ele puxa ali a responsabilidade também pelos líderes. Porque nós somos, não deixamos formadores de opinião. Formadores de opinião, não é isso, Ana? É verdade. Responsabilidade maior. Emmanuel, se referindo às parábolas, no livro Consolador, ele diz que tanto as parábolas como essas coisas, a pessoa tem um entendimento errado, conduz o outro de forma errada, como foi a infelicidade cometida por esse nosso irmão, esse pastor de... Eu citei ele para você ver que a liderança como é importante. Assim, não entende e passa a mensagem errada. Quer dizer... Emmanuel diz que nos ensinamentos de Jesus, principalmente as parábolas são sementes que Jesus trouxe e que daqui a um tempo elas germinarão no coração dos homens e florescerão em forma de amor, de bondade, de conhecimento, de esclarecimento e de iluminação interior. Mas para que estas sementes se transformem nessas árvores que darão esses frutos, é necessário que a gente busque o seu sentido verdadeiro, que não é só a gente ler, já li, já sei, não é só a aparência. Tem uma página no Facebook muito interessante chamada... esqueci agora o nome, depois eu vou me recordar. Sentido da Vida. São várias pessoas que esclarecem ali, que estudam o Evangelho de Jesus. Ele faz uma comparação magistral. Diz assim, que as pessoas pegam uma parábola de Jesus, não entendem e ficam assim na superfície, sem compreender. Que é como se você pegasse uma banana, porque a gente, quando pega uma banana, a gente retira a casca e come a banana, que é o principal da fruta. Mas há pessoas que, ao ver o Evangelho, entendem de tal forma, tão superficial, que não vão na essência como... Não descascam. Não descascam. Eles descascam a banana, o fruto está ali, mas a pessoa come, é como se comesse a casca. Porque o principal mesmo fica só na superfície. O principal mesmo fica alheio ao entendimento, não aproveitam. Então, é um chamado para cada um de nós, nós espíritas e para todas as religiões, que é importante a gente ir ao Evangelho e, diante das parábolas ou de qualquer ensinamento, tirar o sentido buscando o conteúdo para alimentar o espírito. Quando, né, Antônia, quando Jesus usa a mão desse ensinamento, é para chamar a atenção que em todas as épocas Deus enviou os seus emissários. Sim. Para que, como dentro da doutrina nós conhecemos, são espíritos já portadores de um conhecimento que de tempos em tempos vem esclarecer a humanidade. E continua enviando, né? Sim, é permanente, porque permanente é o nosso aprendizado. Então, ele manda, conforme está lá no livro dos Espíritos, os homens de bem falam das coisas divinas, mas os homens sábios falam da physis, né? Falam das coisas que Deus fez. Então, são pessoas que de tempos em tempos vêm alavancar o conhecimento humano. Isso sempre aconteceu. Mas a grande maioria, como até hoje, imbuídas de
de um sentimento de egoísmo, de prepotência, não aceitam muito bem esses ensinamentos que vão fazer com que nós saiamos do nosso comodismo para avançar rumo à estrada evolutiva. E até hoje, né, nós vamos ver que muitos de nós, quando tentamos falar alguma coisa, não somos muito bem recebidos. E isso desde os primórdios da humanidade. A grande... isso, olha... Os profetas foram... E fora do campo religioso, porque a época antes de Jesus, não havia essa distinção entre ciência, filosofia e religião. Era tudo a mesma coisa. Nós sabemos que muitos cientistas da Grécia Antiga foram mortos. Não é? A própria Hipátias, a grande filósofa da história, foi morta por trazer conhecimentos que a grande maioria não queriam aceitar. Né? Então fica aqui uma dica para assistir o filme dela. E tantos outros, Giordano Bruno, Galileu e os próprios Sócrates. Olha, na atualidade... Nós vamos percebendo, na né, atualidade, Juarez? nós vemos esses missionários serem sacrificados ainda. Mahatma Gandhi é do nosso tempo, foi assassinado. Martin Luther King foi assassinado. Os defensores do Você meio vê, são ambiente, grandes a gente tem missionários, visto é isso, isso que a Juarez? parábola de Jesus Vem vem dizer para nós. O próprio filho Agora, do... recentemente, você vê Sócrates, o próprio Cristo, Jesus, que veio trazer a revelação E depois de das Jesus... leis de Deus. Mas a Depois- revelação vinha de encontro aos interesses interesses mundanos da época. estabelecidos. Foram os próprios religiosos da época que mandaram Jesus para Tramaram a realmente crucificação. a morte dele. Depois de Jesus, ainda, os novos emissários de Deus, os primeiros cristãos, Estevão foi sacrificado. Os próprios apóstolos. Os depois de próprios Cristo, apóstolos. Todos eles passaram pelo martírio. apóstolos passaram pelo martírio. E aí nós... Então a gente vê, e eram criaturas da confiança de Jesus. Então nós temos que ter um E olhar nós vamos muito ver hoje o próprio interessante Allan sobre isso. Kardec, como que é hoje colocado à margem da ciência, porque conforme há na Gênese, na Revista Espírita, no livro no Evangelho, Kardec traz uma mensagem de renovação do pensamento humano, diretamente orientado por Jesus. Nós vamos percebendo. Nós percebemos também que dos espíritos convocados por Jesus para vir à Terra, Dr. Bezerra de Menezes, como ainda hoje muitas pessoas falam do seu nome, né? Colocam em dúvida a sua integridade moral e tantos outros. E nós precisamos perceber que o cristianismo da primeira hora, o que se tem hoje desse cristianismo que foi levado à frente por Paulo, quase nada se tem. Hoje, o cristianismo foi deturpado totalmente pelo Diocleciano, né? O bispo temos que falar que os concílios, durante os milênios aí, eles se reuniam para decidir interesses dos reis. Sim. É só ver a história, isso aí é só compulsar. A história conta, essa, né? Não é? Então nós vemos aí esses interesses e deixaram à margem a essência pura do cristianismo. Então estão ainda hoje matando, entre aspas,
os continuadores da mensagem de Jesus. E nós vamos aqui dar um exemplo, no segundo bloco, porque o primeiro já encerramos, desses missionários da atualidade que foram perseguidos e são perseguidos pela calúnia, pela mentira. Temos aí, recentemente podemos citar, mas vamos deixar para o segundo bloco. Agora vamos para o intervalo e retornaremos daqui a pouco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato no Perpétuo. Aqui tem qualidade e melhor preço. Perfumaria, material de limpeza, frios, açougue completo. Frutas, legumes e hortaliças selecionados. Padaria e lanchonete com pães e bolos diversos. Compre na loja ou pelo Disque Entregas. Setor em anexo para atacadistas com produtos alimentícios e cestas básicas. Utilidades, laticínios, variedades em bebidas, gelo e carvão. Venha e comprove. Mercado Teresópolis. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Assim, queridos amigos, dando continuidade ao nosso estudo, eu fiquei de citar alguns nomes que tentaram denegrir a imagem, o caráter, o trabalho voltado ao bem, ao amor, à caridade, desses personagens agora recentes da atualidade, como Chico Xavier. Quantos jornalistas escreveram mentiras desse homem considerado, olha só, o cidadão do século passado? Quer dizer, um homem chamado amor, que a vida dele foi um exemplo. Outro exemplo também, Madre Teresa de Calcutá. O filme dela tem aí na internet, na Netflix, é só... Nós veremos a dificuldade que ela teve, as barreiras, as mentiras criadas para denegrir o trabalho dela. Aqui na Bahia, Irmã Dulce, a grande dificuldade. Esses missionários, agora, pelo menos, eles não estão sendo assassinados. É porque é outra. A lei, né? Está protegendo. Ah, mas aquela irmã Dorothy, aquela missionária, olha aqui, missionária, foi assassinada. Cuidando lá dos pobres da Amazônia, defendendo as terras dos... Defendendo a nossa reserva florestal. Não é? Foi assassinada brutalmente, enfim. São vários missionários e em várias áreas do conhecimento humano. Não é só da área religiosa. Não, as ecologias, os grandes ambientalistas. Não é isso, Antônio? Defensores do meio ambiente, defensores dos índios que são dizimados. Assim, também nós podemos aqui comentar a respeito da nossa doutrina espírita, que muitos não a conhecem, nunca leram nunca leram uma obra espírita, não vieram a uma casa espírita saber o trabalho que é realizado nas casas espíritas, e que muitos falam que nós adoramos o demônio. Quer dizer, nós não nos preocupamos com isso. Primeiro que o demônio não existe. Se vocês viessem a cá, vocês vão saber que ele não existe. Então, aliás, nós aqui lidamos com os nossos verdadeiros demônios. É bom citá-lo. Sabe quais são nossos verdadeiros demônios? O egoísmo, o orgulho. Estão em nós mesmos. A prepotência, a ganância, a inveja, o ciúme, esses são os demônios. E eles estão aonde? Residem aonde? Estão em nós. Então a doutrina espírita, ela sim procura nos ajudar a exorcizar de nós mesmos esses demônios. Joalês, aliás. Então, é a questão
de que nós estamos falando. Essa parábola de Jesus deixa bem claro essa situação. Então, hoje a gente fala, quando a gente estuda o Evangelho, é para poder falar dentro daquilo que você falou agora há pouco, dos valores verdadeiros que Jesus quis nos dizer, quis nos passar. Você agora há pouco comentou os desvios de interpretações. Você falou o quê? Que tem quantas Bíblias aí? 28 traduções diferentes dos textos originais. 28 traduções, quer dizer, dos textos originais. Eu já... Das cópias. Das cópias, que o original... O original não nunca existe existiu. nenhum. Não, um dia existiu. Perderam todos. É verdade, né? Não, se perderam. Mas um dia Tem existiu. cópias, né? O que temos são cópias. Então... E outra coisa, Juarez, a doutrina, você falou, né? Das pessoas que atacam e falam da doutrina dos espíritos, é que nós viemos colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. Podemos sentar e falar à vontade de que nós, os espíritas, aqueles que seguem, eles têm como condição prioritária da sua vida exemplificar o que Jesus ensinou. Isso. Jesus ensinou o amor, a caridade, a paciência, o perdão, as ofensas. Trabalhar para o bem do outro, dar de graça tudo que recebemos de graça. Jesus nunca cobrou nada. Ele falava, né? O Filho do Homem não tem nenhuma pedra para recostar a cabeça. Paulo, o seu seguidor, andou 16.000 quilômetros para pregar o Evangelho de graça. Importante isso. Sim, de graça, né? E andou a pé. A pé, né? Então, e quando tinha necessidade, ele era tecelão. Então, nas cidades, ele se empregava para trabalhar como tecelão para adquirir a sua subsistência E Jesus física. era carpinteiro. E era o doutor da lei, hein? Também Jesus tinha a profissão trabalhava dele. como carpinteiro. E fazia do tempo que lhe sobrava o emissário de Deus, o Pai, que é todo amor e todo bondade. Então, aprendemos na doutrina que Deus não castiga, que Deus é puro amor. E Ele espera de nós, como Jesus espera de nós, os exemplos que Ele deixou. Então, Jesus deixou o exemplo da fraternidade, quando Ele diz, ama teu próximo como a ti mesmo. Esse é o maior dos mandamentos, né? Então, para isso a doutrina espírita está no mundo, não é? E o que você comentou é interessante, as 28 traduções, né, aí da Bíblia, vamos considerar. Outro dia eu estava assistindo um programa evangélico na televisão e, coincidentemente, eu vi numa emissora o pastor ler um texto lá do Velho Testamento e passar uma explicação. E depois eu mudei a emissora, o canal, e, coincidentemente, um outro segmento evangélico estava lendo o mesmo texto. E eu observei que ele deu uma outra interpretação completamente diferente daquela da outro segmento religioso, devido a essas traduções, não é? Como também observei, e já vieram até me mostrar uma Bíblia dessas traduções, com a palavra espiritismo, espíritas. Não pode, Marilza. Explica por que não pode. Não pode, porque antes de 1857, não existia a palavra espírita, espiritismo. Existia a palavra espírito como um fundamento de aprendizagem, né? Desde os primórdios. Mas Kardec, a partir de então, introduz o neologismo, a palavra
espírita. Que era uma palavra Espiritismo. nova, neologismo quer dizer Palavra nova. Então, recém-criada. é Por impossível Kardec, essas 1853. duas palavras existirem 2000 anos antes. há 2000 anos atrás. Aliás, mais, né? Porque se estiver na Bíblia de Moisés é 4000. Ah, é, 4.000, né? Então, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Porque Kardec é que cunha essas palavras. Não Então, existia a podia, palavra não espírita podia. e espiritismo antes de Kardec. De Kardec. Ele que criou essa palavra Veio 2000 para anos poder depois, definir uma doutrina nova, Isso. para que justamente não fosse confundida Com outras interpretações. com outras interpretações. Não é E aí verdade? nós vamos ver que as adulterações. Não queremos aqui dizer que ela foi premeditada, foi colocada por assim, maldade, mal intencionada. Não. Mas é um erro, É mas um é um erro. equívoco. É um equívoco. Mas E aí aí- a gente fica com o pé atrás, a partir daí, do que se encontra mais de erros. Sim, e tem equívocos, não é? muitos erros, muitos equívocos, mas nós ficamos à vontade porque pela lei divina da reencarnação, porque a reencarnação existe, se a pessoa acredita ou não, é uma lei divina, né, que desde Moisés ela foi ensinada. Essas pessoas que adulteraram os textos do Evangelho vão reencarnar para consertar os seus próprios erros, né? Nascerão numa nova era de conhecimento espiritual que vai lá e vai ver e vai consertar o que foi colocado em erro. Por isso a responsabilidade grande que tem a doutrina espírita. Porque ela resgata a essência dos ensinamentos de Jesus. Os verdadeiros ensinamentos cristãos. Porque e é tão simples, mas tão complexo e difícil ainda de se praticar. Quando Jesus resume toda a lei e os profetas, nesse único mandamento, para mim é um só. O amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis aí, olha o que ele falou, toda a lei e os profetas. E o que os profetas ensinaram, Então, né? Pegando isto, gente, olha como é profundo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí vem no evangelista João, no evangelho de João, o evangelista João nos diz assim, olha, todo aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso. Ele não mediu palavras, meia palavras não. Então, se não amamos o próximo, não amamos a Deus. O que significa isso? Ele fez o porquê? Porque Deus está em cada um de nós. Outra coisa, Juarez. Nós não somos a semelhança? Só outra... Espírito, né? Outra coisa, está lá no Evangelho que como que se pode reconhecer nos dias atuais um verdadeiro profeta? E aí a resposta é simples. Deus não se serve da boca do mentiroso para falar das suas leis. Então, é preciso observarmos, porque às vezes a palavra mentiroso tem uma outra conotação, mas aquele que se serve de palavras adulteradas, que inconscientemente está pregando uma mentira. Então, o que precisamos fazer? Ir nos primórdios, ir nos textos originais, fazer a tradução coerente e ensinar. Porque aquele que pega uma tradução adulterada e ensina,
ele também está conivente com o erro. E aí nós ficamos diante dessa observação. Essa pessoa não pode ser um profeta, uma pessoa que está trazendo a mensagem de Jesus ou de Deus, porque Deus não fala pela boca do mentiroso. E ele comparou o verdadeiro profeta, no sentido daquele que prega a mensagem cristã, àquela árvore. A árvore boa dá bons frutos, a árvore má, maus frutos. Então, pela árvore se conhece, aliás, pelos frutos se conhece a árvore. Ele comparou isso ao verdadeiro profeta. E esses frutos? O que significa? Generosidade, bondade, amor, caridade, benevolência. Esses são os frutos. Se a árvore que está pregando não condiz com esses frutos do amor, da justiça e da caridade, não é boa essa árvore. Não é assim? E ele fez a comparação. Simples. Não são palavras nossas, são palavras de Jesus. De Jesus que estão aqui. E precisamos repensar nossa fé, minha gente. Sairmos do comodismo, como disse a nossa querida Marilza. Nós temos que parar e refletir. Muitas situações, muitas pregações, muitos ensinamentos se condiz com os ensinamentos de Jesus. Porque nós tivemos Moisés, 2000 anos aproximadamente, 1800 a 2000, antes do Cristo, não é? Que veio sim anunciar a primeira etapa das revelações da lei de Deus, através dos 10 mandamentos. Preparando as consciências. As consciências, não é verdade? Mas Jesus veio... Olha só, ele diz, não veio destruir as leis de Deus, mas dar cumprimento. E aí é a segunda etapa da revelação, que é a revelação de amor, de perdão, de compaixão, de amar até os inimigos, coisa que a gente não encontra no Velho Testamento. Porque o Velho Testamento é pautado ainda na lei de talião, olho por olho, dente por dente. Então, temos que sempre avaliar se somos cristãos. Eu costumo sempre enfatizar isso aqui. Cristãos é aquele que segue as orientações de Jesus, que se encontra no Evangelho, no Novo Testamento. Judeus, hebreus, seguem a Moisés. Aliás, já seguiam quando Jesus veio aqui. E olha quantas coisas errôneas, equivocadas, eles praticavam já na época, que Jesus, olha, advertiu-os. Olha, sobre a hipocrisia, a falsidade. Em determinado momento, ele comparou os fariseus hipócritas, porque nós tínhamos, é importante ressaltar, fariseus honestos, íntegros, mas nós tínhamos os fariseus hipócritas. Então, ele comparou a estes como túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Eles não seguiam Moisés, foi advertido por Jesus. Aliás, hoje também podemos observar cristãos, que se dizem cristãos, também são, esse ensinamento também cabe, são como túmulos caiados, tem apenas aparência. Pois é isso. Limpinha, aí, bem cuidada, florida, mas por dentro não são assim. Inclusive, eu sempre observo... Os ensinamentos de Jesus são para sempre, não só naquela época. É universal, para toda a nossa existência evolutiva. Aliás, a seara a que Jesus se refere, essa parábola, é a humanidade inteira, em todos os quadrantes, em todos os continentes, aliás, em todos os lugares. Deus tem religião? Não. Questionamentozinho para vocês aí de casa. Qual é a religião de Deus? Se Deus é único? É um questionamento que nós vamos deixar para vocês, porque nós estamos encerrando agora o nosso segundo bloco e retornaremos daqui a pouco ao nosso terceiro e último bloco do programa de hoje.
A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã, sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Companhia do Construtor de Teresópolis. Do alicerce ao acabamento, o melhor para a sua construção. Representante das tintas Ikine. Tem a sua cor preferida, feita na hora, pelo preço da tinta branca. Atendimento especializado. Estacionamento amplo e próprio para sua comodidade. Entregamos em sua construção. Faça-nos uma visita em 2 endereços: Rua Luiz Nogueira Júnior, 825 Perpétuo e Rua Beira-Linha 318 Beira-Linha. Companhia do Construtor de Teresópolis. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. Comodidade e preço baixo bem perto de você. Padaria e lanchonete, hortifruti com frutas selecionadas, legumes e verduras sempre frescos, açougue com tudo para aquele churrasco e ainda um andar inteirinho com utensílios domésticos e papelaria. Quer mais? Faça saque ou pague suas contas em nosso Caixa Aqui. Mercado Flor de Teresópolis, preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Assim, amados irmãos, retornando ao nosso estudo da parábola, hoje, muito importante essa parábola dos lavradores maus, não é? Então, quem são, na realidade, esses lavradores maus que nós estamos comentando até agora? Aqueles que utilizam da mensagem de Jesus, não é? De uma maneira equivocada, de uma interpretação totalmente distorcida da essência, da simplicidade, da clareza com que Jesus trouxe, porque o Evangelho não temos dificuldade. É muito claro, né? Ó, fazei o bem e você vai receber o bem. Perdoai para ser perdoado. Amar o próximo como a si mesmo. É tão simples, não tem dificuldade. É o Evangelho de amor. É o Evangelho de amor. Então, aqueles que se utilizam, né, da mensagem e não a interpretam no seu sentido real, verdadeiro, são esses lavradores maus. Continuando um pouquinho mais o trecho do entendimento dessa parábola de hoje. Então, a parábola diz que o proprietário cercou a vinha, olha só, para protegê-la, construiu nela um lagar. O que é um lagar? Aqui vamos explicar. É onde se espremem as uvas para fazer o suco, que esse suco ele vai se transformar em vinho. Isso é a palavra que está aqui na parábola. Que representa a pureza do Espírito. Isso, olha só, ele é exprimido no lagar. Que é olha o suco da uva é exprimido. É o suco, né? O suco que se transforma no licor. No licor puro. Então, significando que os meios de purificação espiritual, porque Jesus fazia as comparações, né? E edificou uma torre, de onde as sentinelas podem proteger a vinha dos ataques de surpresa dos inimigos, né? Dos desafetos que querem roubar. Portanto, Deus, o Pai da vinha, o Senhor da vinha, deu aos homens a sua lei completa e pronta para o usufruto rendeiro, que dá mérito ao trabalho útil. Então, aqueles que procuram cumprir a lei divina e usufruem dessa lei, o rendeiro, para dar mérito ao trabalho útil. Então, aqueles que assim procedem, usufruindo da lei divina para praticar o bem, porque tem pessoas que usufruem sim da lei para praticar o mal.
Está na livre escolha Está dele. na livre escolha, no livre-arbítrio. Entendeu? Mas ele tem a livre escolha de praticar o mal, mas ele inexoravelmente vai pagar até o último iude. Né? E dos nossos comentários sobre os pregadores, segundo se depreende dos versículos 43 e 45 deste capítulo 21 de Mateus, os judeus, na época, com sua casta sacerdotal à frente, tornaram-se indignos da paternidade de Deus. Então, com a vinda de Jesus, o evangelho foi pregado para os gentios. Olha aí, Paulo não foi pregar pelos gentios? Isto é, propagado a todos os povos da terra, procurando rendeiros que lhe darão frutos no tempo apropriado. Esses que foram fiéis. Porque é interessante, existe uma frase, né? Um pensamento que a gente sempre vê que está escrito assim: Deus é fiel. É, claro que é. Eu acrescento sempre mentalmente: e você é? Ou outra, Deus é fiel às leis que leis ele de Deus. criou. Isso vamos dizer que Deus é fiel. Agora, o importante é saber se nós, é isso que você falou, somos fiéis a Deus, às leis de Deus. Ele criou. Não é isso que ele está colocando assim. Mas agora, os tempos são chegados. E tal como na parábola, o Senhor pedirá contas aos lavradores do produto de sua vinha. Minha gente, nós sabemos que os tempos são chegados. São esses que estamos vivendo agora. Estamos vivendo. Tempos difíceis, sombrios, né? Que nós vemos para nós, para os nossos olhares, não encontramos respostas, né? Para tanta dor, tanto sofrimento. Mas Jesus nos alertou que eles chegariam e que nós, enquanto ovelhas do seu rebanho, teríamos que ser firme na nossa fé, acreditar que o bem prevalecerá, a justiça se fará, mas para todo aquele que pratica a lei que ele nos trouxe como mensagem, a lei divina, que é de amor, de justiça e de caridade. No segundo bloco, eu falei, aqui deixei um questionamento e uma reflexão para os nossos telespectadores, de qual seria a religião de Deus. Qual é a religião de Deus? Lembra? Perguntei aqui. Por que, Juarez? Olha só. Mas nós temos a resposta. Qual a religião de Deus? A religião de Deus é o amor. É o amor, a bondade, o amor Porque, ao olha próximo, só, a fraternidade, Deus, a instalação do bem na terra, em todos os quadrantes. Não, vamos ampliar. Deus é Deus da terra, de Júpiter, de Saturno, de Urano, de todo o universo. Bilhões, quatrilhões de galáxias, de mundos, também, de estrelas. Esse é o Criador, né? Também pertence a Deus. Então, qual é a religião desses mundos todos? Verdade. Então, como nós somos egoístas e ainda reduzimos a nossa visão de Deus, achamos que Deus pertence só à terra, ou pertence só a um país, ou pertence só a uma religião, tem até quem diz a que uma Deus igreja. é brasileiro. Tem uns que dizem até que Deus é brasileiro, né? E tadinha dos nossos irmãos de outros países. Porque isso é bom. Ainda é pequena a nossa compreensão desse ser que é criador. Tem essa história assim, será que Deus está torcendo por qual time? Mas é interessante. Isso, minha gente. É interessante o seguinte, né? Porque são ainda dois somos times que vão entrar em campo para jogar. É. Um pede a Deus para o seu time ganhar. O outro também. Qual o time de Deus, né? Afinal? Deus. É para a gente entender. Ele ampara cada um. Né, para a gente refletir. Temos que refletir nessa realidade.
Gente, o Deus que nós temos certeza que existe e é infinitamente bom, misericordioso e justo. Ele é o Deus da humanidade. Nada lhe foge à vista. Ele sabe de todas as coisas. Verdade. Então, Conhece a cada um de nós. Moisés, eu sempre procuro louvar essa figura, esse grande missionário, porque ele teve um trabalho difícil, Pioneiro, pioneiro. árduo, num povo ainda muito endurecido na época, por 40 anos, um trabalho paciente para incutir a ideia naquele povo realmente de que só existe um Deus. E ele veio único. para isso. Ele Ele veio para para grande isso. missionário para ele. Com esta E é missão. realmente sim, meus irmãos. Não existe o Deus dos espíritas. Não existe o Deus dos católicos, o Deus dos evangélicos, o Deus dos budistas, dos hinduístas. É Deus de todos. É o Deus Criador. Por isso, Jesus, no Pai Nosso, né, que nos legou essa oração, olha, perfeita, para a gente sintonizar com o nosso Criador, ele se referiu o quê? Não é o Pai meu, o Pai dos judeus, o Pai dos católicos, não. Pai Nosso, Pai da humanidade. Então, o entendimento que se tem hoje, ainda, desse nosso Criador, é muito pequeno, é muito acanhado, devido à nossa evolução espiritual. Ainda estamos no jardim da infância, do aprendizado. Agora, nós espíritas, né, Marilza e Antônia, temos a certeza de que Ele é bom e justo. Dentro da sua justiça, cada um responderá pelas suas escolhas, pelos os seus atos, porque é lei divina. E Jesus nos deu o Evangelho. Olha, vocês querem ser felizes? Sigam aqui. Praticam bem o amor e serão felizes. Tanto aqui já, quanto quando depois de deixarmos o nosso corpo físico. E quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, e quando nós o proferimos, nós sabemos que temos a responsabilidade de perdoar as ofensas, de amar. Estamos dizendo que sabemos que Deus é nosso Pai, que somos todos irmãos. E você vai fazer a nossa prece para encerrarmos o nosso programa de hoje, agradecendo assim pela audiência e que a paz, né, o amor do Cristo permaneça em todos os corações deste orbe. Então, queridos amigos, queremos convidá-los a unir os pensamentos e os corações a nós, para elevarmos a nossa oração a Deus, nosso Pai, Pai de todos nós, e a Jesus, nosso Mestre, nosso maior amigo. Senhor, agradecemos os minutos que aqui passamos falando do Teu Evangelho e esperamos, Senhor, que possamos cumprir e que depende de nós isso, a vossa vontade de sermos melhores do que somos, de sermos aqueles lavradores fiéis que, ao receber a incumbência do plantio no coração dos nossos irmãos, possamos entregar, Senhor, assim, o nosso trabalho cumprido, ver cumprida a nossa tarefa de plantar boas sementes, de cultivar bons frutos. Abençoa-nos a todos, abençoa-nos a nós desta casa, abençoa-nos, abençoa os nossos irmãos de casa, abençoa, Senhor, a todos do nosso planeta. Que a Tua paz possa ser conosco e que assim possa ser. Com o Evangelho anunciar
aprenderemos a amar. Com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.